Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Energia. E eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente já tá quase na reta final aí, né? Pro Enem, terminando aí o Enem de 2023 para vocês, né? Das questões de linguagens, enfim. Bons estudos para vocês, viu? O que a gente puder fazer para ajudar vocês aí, tanto em redação, né? Várias coisas aqui no canal, principalmente nessa reta final aí, a gente quer ajudar vocês, tá bom? Boa sorte a todos vocês, parabéns pelos comentários, né? Pelo feedback de vocês, a gente fica muito feliz com a interação de vocês e deseja aí uma excelente prova para vocês, tá bom? Então tá, vamos lá, vamos... Enfim, já tá quase acabando, né? Vamos lá pra questão 36, tá? A gente tá corrigindo aí o Enem de 2023. Primeira aplicação, caderno azul, tá? As questões de linguagens. Agora a gente vai pra questão 36. Ok, a gente fez a 35, né? Não é isso? A questão do... condições favoráveis... Ah, tá, dos jogos... eletrônicos, nananã... Isso mesmo. Agora vamos pra 36. Ok, vamos lá. Questão 36, ela escreve pra gente o seguinte, ó. Ela tem um texto, né? Texto não, perdão. Ela descreve o seguinte, ó. O mar abaixo é uma expressão artística cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Ok, a pergunta é a seguinte, ó. A manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte e cultura, exercendo a função do quê? Então, olha só. A ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. B. Adaptar coreografias com imitação dos movimentos do mar. C. Lembrar os mortos do passado escravista como forma de lamento. D. Perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. Ou é ritualizar a passagem de atos fúnebres na produção de coletivas com espírito festivo. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Bom, meus amores, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Isso mesmo, viu, gente? Vai ser ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Por quê? Porque o texto ele remete pra gente do movimento, né? Da questão do movimento Mar Abaixo, uma manifestação cultural, né, muito interessante, chamada Mar Abaixo, ou do Mar Abaixo. O que acontece? Ela constitui uma expressão de arte e cultura. Olha que bacana, como assim? O texto, ele já descreve pra gente o que ela é, né? Descreve que o mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições de identidade cultural entre as comunidades negras no Amapá. O que acontece? Esse nome, ele remonta às mortes dos escravizados, né? Em navios negreiros, que eram cantadas, que eram jogados, né, na água. Então, olha só, em homenagem aos hinos de lamento, que era cantado mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo, ele vai se integrar, né, à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias, olha que legal, tambores, né, festas religiosas, como patrimônio cultural do Brasil. Então, o que acontece? Isso ficou uma tradição para lembrar, né, as culturas antigas, né, dos povos escravizados, das mortes que aconteceram, né, como se fosse assim, ó, algo que perpetuasse para lembrar dessas culturas, dessas pessoas, né, que foram mortas, né,
para que ficasse algo nessa cultura, para que ela não morresse, né? Para que ficasse aí, passasse de gerações em gerações em homenagem a essas pessoas, né? É um rito, né? Uma cultura em homenagem aí. Eu não posso dizer homenagem porque seria algo. Aqui não é um sentido, né, de algo, aqui no caso de algo bom, mas de sim de perpetuar a memória, né? Porque quando fala homenagem, né, não é algo assim de felicidade em relação às mortes, não. Aqui no caso é homenagem no sentido de perpetuar a memória dessas pessoas, né, para que elas não sejam esquecidas, né? Aqui é algo para lembrar essa cultura, né, digamos assim. E olha que interessante, no sentido de homenagem mesmo, né? No sentido de que eles cantam, né? O mar abaixo, cantigas, a questão das festas religiosas, cantos, danças. Olha que rica, que bacana, né? Isso tudo é um resgate de uma cultura, tá? A tradução de uma cultura, trazer uma cultura para lembrar esses povos, né? A cultura é algo que lembre, né? Que deixe guardado, né? Aquele afeto em relação a uma história de um povo, né? As histórias dos povos. É algo muito interessante. Enfim, aqui no caso é a letra A, por quê? Exatamente por isso, tá? Ele pergunta a manifestação do mar abaixo se constituiu em expressão de arte cultural, exercendo sua função de quê? Olha só. Adaptar coreografias, por que não são as outras? Adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar não é só isso, né? Tem toda uma história por trás disso, então ficou incompleto. Lembrar dos mortos do passado escravistas como forma de lamento? Aqui no caso é algo triste sim que ficou marcado, mas não como forma de lamento. Aqui essas danças, essas culturas, né? Perdão, essas danças, essas canções são para lembrar não somente como forma de lamento, mas como mais do que isso, uma questão cultural para não ficar esquecida, é uma homenagem, tá? Então por isso que não é só forma de lamento, tá? Tem toda a questão de uma homenagem da cultura dessas pessoas, né? Então não é somente lamento. Perpetuar uma narrativa de apagamento? Não. Apagamento não, né, gente? Pelo contrário, é um resgate, né? Ritualizar a passagem de atos fúnebres? Também não vem a questão. Apesar de tratar das questões das pessoas, né, que em homenagem às pessoas que eram mortas, né, essas mortes. Aqui é a letra A, por quê? Porque é exatamente ressignificar, ou seja, o que é isso? Trazer um novo significado desses episódios dramáticos, né, em novas práticas, o que? Culturais. Olha que interessante, com danças, cantorias, tambores, festas, enfim, para lembrar a memória desses povos, né, que sofreram aí, como forma de que eles não sejam esquecidos, né, e mais do que isso, uma representação cultural, né, trazer aí essas homenagens para eles. Então, por esse motivo que vai ser a letra A, tá bom? É muito interessante, né? Ou seja, vamos lá, vamos para a questão 37. A questão 37 descreve para a gente o seguinte. Deixa eu só... Perdão, eu vi um pequeno probleminha aqui, mas enfim, vamos lá, vamos de novo aqui, ó. O uso das redes sociais como forma de ampliar, né, universos foi uma descoberta recente para o artista Walney Fernandes, que começou a criar quando o ambiente em Goiás era mais árido em relação às artes visuais. Hoje, ser diferente é uma potência a quem sabe o que quer. Com a própria arte encontra espaço. As colagens artísticas do goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil exterior. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. O artista goiano Walney Fernandes busca expor seu trabalho por meio de plataformas virtuais, com o objetivo do quê? Então, olha só. A. Dar suporte à técnica de colagem em artes visuais contornando dificuldades práticas. B. Aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas como capas de livros. C. Oferecer uma vitrine internacional para sua produção artísticas a fim de dar mais visibilidade às suas obras. D. Enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas, diferenciando das artes tradicionais. Ou E. Trazer um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes nas redes sociais. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aqui, perdão,
Vai se tratar aqui do quê? De oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística a fim de dar mais visibilidade às suas obras. Por quê? Olha que interessante, a questão descreve para a gente de um artista que ele utilizou as redes sociais como forma de ampliar o universo, né, para ele, né, que foi uma descoberta para o artista, ó, as suas artes, né, ó. Ele começou a criar um ambiente em Goiás, né, olha que interessante, ele começou a criar o ambiente em Goiás, que era em Goiás árido, perdão, em Goiás era mais árido, tá? Quando ele começou a criar, né, o ambiente, em Goiás era mais árido em relação às artes visuais, ou seja, ele agora, né, hoje ser um diferente é uma potência e quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço. As colagens dele, né, artísticas, ó, do Goiano, aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil e exterior. Então, olha que interessante, esse é um ponto muito importante, exterior, tá? Porque ele vai fazer muita diferença na hora da gente marcar as alternativas aqui, vai fazer muita diferença pra gente ver o porquê a alternativa ser a correta. Olha só a pergunta, ela quer saber... O artista goiano, o Onen Fernandes, né, ele busca expor seu trabalho por meio de plataformas virtuais, tá? Com o objetivo do quê? Então, olha só. Então, o que que acontece? Aqui, no caso, é a letra C, por quê? Porque se a gente for analisar, né, em relação aqui às outras, se você for analisar aqui, ele tem uma maneira diferente aqui, né, em relação à questão, olha só. Por que que não é em relação às outras, né? Aqui, no caso, a letra A dá suporte à técnica da colagem em artes visuais, contornando dificuldades práticas. Não é porque ele tem um jeito inovador. A questão é interessante que ela trata sobre a questão do Brasil exterior, né? Se você for analisar. Então, por que que não é aqui as outras? Olha só. Tá, beleza, dá suporte à técnica de colagem em artes visuais, contornando dificuldades práticas, ok. Mas esse não é o objetivo, né? Olha só. Aproximar da estética visual, tá, ok. Enfatizar caráter original, tá, trazer sentido. Mas olha só, a questão, ela descreve, olha que interessante, que o artista Rowling, né, ele criou aqui um ambiente mais árido em relação às artes virtuais, e ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele trouxe algo diferente para as obras dele, né? O quê? Através dessas artes virtuais, ó, olha que interessante, ele pôde impactar também quem? Não só o Brasil, como quem? O exterior. Então, são várias coisas, né? O Brasil e o exterior, ó. Então, aqui, a única alternativa que remete pra gente da questão da vitrine internacional para sua produção artística, né? E a questão internacional é a letra C, né? Porque a questão, ela traz sobre isso, ela traz a questão do exterior e traz também a questão aqui, perdão, da arte, né? E da arte aqui, no caso, em relação às redes sociais, né? A inovação dessa arte, né? Por esse motivo que vai ser a letra C, tá? Tem um jeito diferente em relação a essa arte, né? Amores, perdão, houve um probleminha aqui, mas enfim, vamos lá, né? A gente já fez então, beleza, né? A gente entendeu aqui porque que é na 37, né? Então agora vamos para a questão 38. A questão 38 ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, olha só. O mais antigo grupo de rap indígena do país, Bro MCs, surgiu em 2009. Gente, engraçado. Ah, agora deu certo, porque tava um pouco embaçado, né? Beleza, vamos lá. O mais antigo grupo do rap indígena do país, Bro MCs, surgiu em 2009, na aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo um programa que apresentava cantores e grupos brasileiros desse gênero musical. O Bro MCs conseguiu influenciar outros a fazerem rap e lutarem pelas causas indígenas. Um dos nomes do movimento, Kunumi MC, é um jovem de 16 anos da aldeia Crucutu, em São Paulo. O adolescente enxerga o rap como uma cultura de defesa e começou a fazer rimas quando percebeu que a poesia pela qual se interessou podia virar música nas letras que cria, inspiradas tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas. Tenta incluir sempre assuntos aos quais acha importante dar voz, principalmente a questão da demarcação de terras. Ok, né? A pergunta é a seguinte, ó, o movimento do rap dos povos originários no Brasil revela o quê? Olha só, a fusão de manifestações artísticas urbanas contemporâneas com a cultura indígena, B, contraposição das temáticas socioambientais indígenas,
a questões urbanas. C. Rejeição da cultura radiofônica às músicas indígenas. D. Distanciamento da realidade social indígena. Ou é estímulo ao estudo da poesia indígena. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aqui de fusão, tá? Por quê? A fusão aqui é no bom sentido, tá? É em relação a combinar algo. Olha que interessante, a gente tem um texto que ele traz pra gente, né? O mais antigo grupo de rap indígena. Então, olha que legal, um grupo de rap indígena que chama que chama Bro MCs. Tá contando como que ele surgiu, né, na aldeia deles, né, em Dourados, olha que legal, né, que os integrantes conheceram o rap pelo rádio, ouvindo programas que apresentavam cantores, né, enfim, olha que legal. Um dos nomes do movimento, né, é Kunumi MC, que é um jovem de 16 anos, né, em São Paulo, da aldeia de São Paulo. Então, olha só, que o adolescente ele enxerga o rap como uma cultura de defesa, né, ele começou a fazer rimas, perceber que a poesia, né, ele sempre se interessou por poesia, olha que legal. Que isso pode virar música e que nas letras também inspiradas, tanto pelo rap quanto pelos ritmos indígenas, ele vai tentar incluir assuntos principais, né, principalmente a questão da demarcação de terras, que é uma luta deles. Então, olha que interessante. Aqui tem a mistura, a gente pode perceber claramente no texto jovem, indígena, na cidade, São Paulo, enfim, a mistura da cidade, né, de gêneros musicais mais comuns nas cidades, a interação dessa cultura. Então, já de cara, lendo o texto, você já pode perceber isso. Então, ele quer saber, o movimento dos rap dos povos originários no Brasil, ele revela o quê? Aqui, no caso, fusão é uma coisa interessante, né? Uma mistura. O termo fusão aqui, ele está utilizado para identificar como uma mistura, tá? Então, ó, não é contraposição, muito menos rejeição, muito menos distanciamento, tá? E aqui não é só a poesia, vai muito além do que isso, por isso que não é a AE, tá? Aqui no caso é a fusão de manifestações artísticas urbanas, contemporâneas, né? Com a cultura indígena, ou seja, a gente tem a ligação das duas, não é só uma, né? Não é somente o rap e não é somente a cultura indígena. Olha que bacana, a gente tem a mistura, o quê? Das duas culturas, né? Então, são as duas. Por esse motivo aqui, a alternativa A correta, tá bom? A gente tem uma mistura das duas, belezinha? Ok, vamos para 39. A 39 descreve o seguinte, ó. A petição online criada por um cidadão paulista surtiu efeito. Casado há 3 anos com seu companheiro, ele pedia a alteração da definição do casamento no tradicional do Michaelis em português. Michaelis, né? Perdão. Tradicional dicionário Michaelis em português, na definição anterior. O casamento aparecia como união legítima entre homem e mulher e união legal entre homem e mulher para constituir família. No verbete, não traz em nenhum momento as palavras homem ou mulher. Agora, a definição de casamento refere-se a pessoas, tá? Ó, o diretor pessoas. Para o diretor de comunicação do site onde a petição foi publicada, a iniciativa mostra a eficiência da mobilização. Em 2 dias, mudou-se uma definição que permanecia as mesmas há décadas, afirma e concluiu. A plataforma serve para todos os tipos de causas, para as mudanças que importam para as pessoas. Interessante, né? Aí a pergunta é a seguinte, ó, a notícia trata da mudança ocorrida em um dicionário da língua portuguesa. Segundo o texto, essa mudança foi impulsionada pelo quê? A. Inclusão de informações no verbete. B. Relevância social da instituição do casamento. C. Utilização pública da petição pelos cidadãos. D. Rapidez da disseminação digital do verbete. Ou E. Divulgação da plataforma para a criação da petição. Então, pausei o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, 39C, tá? Porque eu vou explicar aqui pra vocês por que é a letra C. Olha só o seguinte, né? A gente tem, interessante, claramente, um texto que ele descreve sobre a questão do casamento, né? Que no dicionário, olha que interessante, essa mudança, né? Por quê? Porque aqui no dicionário, ele descreve, ó,
Há 3 anos, esse seu companheiro ele pediu alteração da definição. Aqui a gente tem, olha que interessante, um fato interessante de uma petição online, tá? Criada pelo cidadão paulista, tá? Que ele pediu aqui há 3 anos, né, com seu companheiro, ou seja, ele pediu uma alteração através de uma petição na alteração da palavra casamento no tradicional dicionário. Então, olha que legal, como que os cidadãos podem ter voz, né? Através de uma petição online, ele exigiu, não é só o direito dele, mas o direito de todas as pessoas que têm união homoafetiva, né? Seja, né? Aqui no caso, é assim, por conta disso, né? E olha que interessante, através dessa petição, né? Ele conseguiu aqui pedir para alteração desse termo no dicionário. Então, hoje, ó, na definição anterior, né, de casamento, por quê? Porque antes, na questão do dicionário, a questão, né, da língua portuguesa, casamento, a palavra, tá, gente? Casamento, ela aparecia somente como uma união entre homens e mulheres. Hoje, né, através dessa petição, né, em relação que ele fez, né, que o cidadão paulista fez, né, por ele ter uma união homoafetiva, ele exigiu os direitos dele, né, claro, para mudar isso, né, essa palavra. Então, hoje, ó, o novo verbete, ele não traz nenhuma definição, tá, homem ou mulher, enfim. Agora, a definição se refere-se a pessoas. Então, união entre pessoas. Aqui indiferente, tá? Indiferente se é homem com mulher, se é homoafetiva, ou se é mulher e homem, enfim. Aqui, no caso, através dessa petição, né? A definição mudou, então está como união entre o quê? Pessoas, né? Então, olha que interessante. Aí tá o diretor de comunicação do site, né? Onde a petição foi publicada. A iniciativa mostra a eficiência da mobilização, né? Em 2 dias mudou-se a definição, que permanecia há décadas, tá? E concluiu que a plataforma serve para todos os tipos de causas, para as mudanças que importam para as pessoas. Então, olha que interessante. Ele abriu essa questão, né, para vir aí uma petição, né, através dessa petição, né, ele conseguiu aqui mudar, né, algo que já estava há décadas, né, como afirmação. Então, olha que interessante, ele exigiu aqui os direitos dele. Então, a pergunta em torno de tudo isso, ela quer trazer o seguinte, né, a notícia trata da mudança ocorrida em um dicionário, tá, da língua portuguesa, segundo o texto, essa mudança foi impulsionada pelo quê? Aí é que tá a questão, por que é assim, tá? Pela inclusão de informações, não é somente por isso. Incluir informações não significa nada, que no caso, né? Relevância social, não. Não é somente a questão de relevância social. Rapidez, disseminação, divulgação, não. Por quê? Aqui, só divulgar também não, né? Por que no caso que é a letra C? Olha só, utilização pública da petição pelos cidadãos. Por quê? Porque será que se não tivesse uma petição, será que isso ia ser mudado ou continuaria a mesma coisa? Então, olha só que interessante, foi preciso de um cidadão paulista realizar uma petição para que essa palavra fosse mudada, né? Então, através dessa petição que a plataforma conseguiu enxergar os direitos das outras pessoas, que as outras pessoas estão exigindo. Então, graças a esse cidadão paulista que fez uma petição, que lutou pelos direitos dele, que assim a plataforma ouviu, né, as pessoas e mudou aí o termo dessa palavra. Então, olha que interessante a importância de se conhecer os direitos, né, das pessoas, né, através dessa petição, que aí essa plataforma reconheceu os direitos das pessoas homoafetivas, aqui no caso em relação à questão, né. Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra C. Não é divulgação, não é utilização, não é inclusão, é a questão da utilização, né, perdão, da utilização da petição, utilização pública da petição pelos cidadãos. Aí foi mudado, né? Depois de haver uma petição aí, um pedido para mudança aí desse termo, né? Que estava há décadas, né? Se for a gente analisar o texto, enfim. Por esse motivo, tá? Questão 40. O que a questão 40 descreve pra gente? Ó, a neozelandesa Laurel Humbert, será que é assim que pronuncia? Deixa eu colocar aqui. Perdão, eu vi um pequeno probleminha, enfim, vamos tentar reconectar agora a dificuldade, meu Deus. Vamos lá, questão 40. A neozelandesa Laurel Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos.
Apesar de ter ficado fora da disputa. Tá gravando, gente, tá? Ai, pensei que já tava com problema de novo. Apesar de ter ficado fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 1990, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. Na pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu, se tornou um fardo muito grande para suportar. Em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e, em 2013, declarou abertamente ser uma mulher trans para o Comitê Olímpico Internacional. A participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso o nível de testosterona de hormônio que aumente a massa muscular esteja abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. A pergunta é a seguinte, ó. No texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela o quê? Então, olha só. A. Dificuldade de conseguir bons resultados esportivos. B. Dependência de características biológicas padronizadas. C. Inexistência de uma categoria para pessoas transgêneros. D. Necessidade de afastamento temporário das competições. Ou E. Impossibilidade do uso encontrado de substâncias exógenas. Então, pausa o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo? Tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aí de uma dependência de características biológicas padronizadas. Como assim? A gente tem claramente um texto que ele descreve sobre uma atleta, tá? Que ela tinha muita dificuldade para se encaixar. Por quê? Aqui no caso, ela é abertamente uma mulher transgênero e a dificuldade dela em relação à competição olímpica, tá? Por quê, gente? É exatamente essa pergunta, tá? No texto, os limites do potencial inclusivos são dados pelo quê? Então, é claramente a letra B, tá? Porque o que acontece? A gente vê aqui, ó, pressão de tentar me encaixar, olha o que ela relata, ó. Tem sido feito para pessoas como eu, se tornou um fardo muito grande para suportar. Então, para ela, foi muito difícil ela achar algo que se enquadrasse na modalidade dela, né? E foi um fardo, né? A gente vê claramente a luta dela por isso. Ela começou a transição dela de hormônios, tá? E o que aconteceu? Depois ela declarou abertamente, né? Para o Comitê Internacional de Jogos Olímpicos aceitar a participação dessas mulheres, né, nesses jogos, é permitida só caso, então, tem uma condição, né? O nível de testosterona, o nível de hormônio, que ele aumente a massa muscular, ele tem até que tá, ele tem uma condição, ele tem que tá 10 nanomols por litros. Então, gente, olha a complicação. E ela relata que foi um fardo muito grande para ela suportar, para ela se encaixar nisso, né? E realmente, né? Imagina só como que é difícil para essas atletas se encaixarem nesses padrões. A pergunta é a questão dessa dificuldade, né, desses limites, por quê? Ó, no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pelo quê? Então, olha só, dificuldade de conseguir bons resultados, nada a ver, não é questão do desempenho, porque ela é uma boa atleta, tá? Não é isso, tá? Inexistência de uma categoria para pessoas transgêneros. Aqui, no caso, se fosse, né, na sociedade machista, alguns séculos passados, isso daqui ia ser verdade, não ia existir mesmo, tá? Principalmente no século passado, sociedades machistas, que a gente vê claramente que certos padrões que eram autoritários impostos à sociedade. Aqui existe sim, tá? Mas existe com o quê? Com condições, né? Tem que estar 10 nanomols, enfim. E para ela relata que foi um fardo isso. Então, existe. Então, não é a letra C, por quê? Porque existe, mas com condições ainda por cima. Então, assim, ó, muito difícil, né, para ela suportar tudo isso mesmo, né? Necessidade de afastamento temporário? Não. Impossibilidade de substâncias exógenas? Não. Aqui a gente vê uma luta dela para poder se encaixar na questão, né, dos Jogos Olímpicos, uma luta dela para poder se encaixar,
né? E para ela poder, já é difícil para ela, né? Aqui no caso, para a sociedade aceitar e para ela poder se encaixar. Então, pensa na dificuldade que ela teve e com condições, né? Então, assim, foi difícil para ela, né? Aqui no caso, é dependência de características biológicas padronizadas, tá? Então, esses jogos, esse comitê, eles exigem, né, nanomols, eles exigem uma questão biológica, tá? Em relação a isso. Por esse motivo aqui que é a letra C, tá? Porque existe aqui também toda uma questão biológica, não é somente uma questão. Aqui no caso não é questão, né, dela ser uma mulher trans, né? Aqui no caso a questão biológica também que é exigida. Então assim, né? Pensa bem na luta que ela teve para poder se encaixar fora a questão da sociedade, né? E a questão para poder se encaixar em algo que ela gosta de fazer. Complicado, né, gente? Enfim, por esse motivo aqui que é a letra C, tá? No perdão, não a letra C, né? Inexistência não. Pelo contrário, tem, mas é condicionado, tá? Então, é letra B, por esse motivo aqui que é a letra B, tá? Existe sim, mas é condicionado aqui a uma questão biológica, tá? Por esse motivo aí é letra B. Beleza, ok, né? Vamos agora para a questão 41. A questão 41, ela envolve também casos de Jogos Olímpicos, né? Da Lauren Nassar. Ok. Descreve o seguinte, ó. Ganhei 25 medalhas em mundiais. 7 em Jogos Olímpicos. E sou uma sobrevivente de abuso sexual. Foi assim que Simone Biles apresentou ao comitê do Senado norte-americano que investiga supostas falhas do FBI, no caso Lauren Nassar, Biles e outras 3 atletas vítimas de abuso do ex-médico da equipe de ginástica. Nossa, que horror, né? Da equipe de ginástica, médico ainda por cima, que horror, ex-médico. Até me perdi aqui, de tão trágico. Da equipe de ginástica feminina nos Estados Unidos exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar, agora preso. Biles esclareceu que Larry Nassar e todo o sistema que permitiu o perpetrou, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes e que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como prévio. Nossa! No entanto, ela chegou ao topo como uma líder de um trabalho de acabar com preconceito com problemas de saúde mental. Nossa, imagina. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje. Nossa, pesado, né, gente? Aí a pergunta é a seguinte, ó, o fato relatado na notícia chama atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e o quê? A. O desempenho atlético internacional. B. A dimensão emocional dos atletas. C. Os comitês olímpicos nacionais. D. Instituições de inteligência ou as federações esportivas. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Claramente aqui é B, tá? Sem sombra de dúvidas. É questão emocional principalmente. Poxa, a gente tem um texto triste aqui, né? Uma atleta, uma excelente atleta, né? Ó, Simone Biles, né? Tanto que o próprio texto ele descreve que é uma excelente atleta, né? Que sofreu abuso, gente. Então, assim, né? Trágico isso, né? É muito ruim quando a gente lê notícias assim de abuso, porque só as próprias atletas sabem o que elas passam, né? Fora a pressão de ganhar nesses jogos, ainda por cima sofrer abuso de um médico, de um ex-médico, gente. Nossa, pesado isso, né? Pensa bem, o profissional tem que estar lá para poder ajudar essas pessoas, essas atletas, né? E elas ainda passam por isso. É trágico mesmo, né?
Fora a questão, principalmente a questão psicológica, né? Enfim, não tem nada de desempenho, comitê, muito menos federação, né? Muitos aqui, que ela falou que eles sabiam, muitos aqui escondem, fazem coisas por baixo dos panos, né? É pra gente ver como que é falha esse sistema, né, gente? Trágico isso, né? É que principalmente a questão emocional dela, né, ó, a dimensão emocional dos atletas, ou seja, pensa o psicológico dela, né? Tá fora a pressão de ter que ganhar esses jogos, né, que é a carreira dela, o sonho dela, ter que sofrer a questão emocional, principalmente a questão psicológica, né? Eu acho que assim, gente, cuidem da mente de vocês, a mente da gente é o nosso maior alicerce. Não é à toa que mente sã, corpo são, né? Não é à toa que se a nossa mente não tá bem, o resto, sabe? Então, assim, isso também é uma crítica e uma alerta, tá? É importante o Enem abordar essas coisas, porque é um alerta para o público jovem, para a questão dos Jogos Olímpicos mesmo, né? Para o comitê, enfim, é um alerta aí de quantas mulheres sofrem esses abusos, né? E são silenciadas. Então, assim, para a gente ver como que uma reflexão, né, de como que a questão psicológica também é principal, é fundamental. E que bom que ela teve coragem para denunciar isso, né, gente? É trágico, nossa. Né? Imagina você dar o melhor de si e ainda sofrer abuso. Né? Que bom que essas mulheres estão tendo voz para poder relatar isso, né? Ainda bem que elas estão tendo voz e continuem, tá? Não desistam, persistam aí. Casos assim têm que ser expostos para população, para a sociedade refletir o que elas realmente passam lá dentro, né? Porque às vezes muitas coisas ficam camufladas e não é a primeira questão do Enem que relata a questão de abuso, tá? Não é somente na questão de Jogos Olímpicos aqui não, tá? Questões da moda também, as modelos, enfim, várias instituições e várias questões aí, tem muitos casos sérios envolvidos isso, então isso é um alerta, tá? E para a questão emocional também, a questão psicológica também, né? Para essas atletas cuidarem do emocional delas, né? Cuidem do emocional de vocês, né? E que bom que ela teve voz para poder conseguir, né, denunciar esses abusos, né? Por mais mulheres corajosas assim que possam ser ouvidas e que tenham direito, enfim. É só de ler, nossa, é trágico pensar, né? Que existe muita coisa ruim por trás disso, né? Muitas mulheres que sofrem não têm nem coragem de poder, né, denunciar isso, né? Triste realidade, né? Para que não só o país, né, enfim, para que aqui no caso nos Estados Unidos, enfim, para que a sociedade, a humanidade em si se conscientizem desse problema tão sério, né? Enfim, gente, trágico, né? Vamos para a questão 42. A questão 42 descreve o seguinte, ó: o acesso às práticas corporais, atividades físicas, PCAF, é, PCAF, perdão, é desigual no Brasil. A semelhança de outros indicadores sociais de saúde em geral, o PCAF, prazerosas, diversificadas, mais afeitas em períodos de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são as mais frequentes na classe social menos favorecida. Aqui há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso às PCs-AF. As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com autoavaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar até 4 salários mínimos por pessoa, pessoas que desconhecem programa de PCAF e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Ok, a pergunta é a seguinte: o fator central que impacta a relação de práticas corporais de atividades físicas no tempo do lazer no Brasil é o quê? Então, olha só. A diferença entre homens e mulheres, bem, na existência de políticas públicas, C, diversidade de faixa etária, D, variação de condição étnica, ou é desigualdade entre as classes sociais? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? 42 claramente, tá? Ele quer saber um facto que impacta
tá? Que impacta, perdão, um fato que impacta a relação de práticas corporais de atividades físicas no tempo de lazer no Brasil. A gente tem um texto, tá? Que ele descreve sobre as práticas corporais de atividades físicas, tá? O que acontece? O texto claramente, aqui no caso, né, letra E, tá? Letra E, resposta correta. Vamos lá. O texto, ele descreve pra gente o seguinte, ó. Vai descrever pra gente a questão das práticas corporais de atividades físicas, que ela é desigual no Brasil. A semelhança tá entre outros indicadores, ok. Em geral, tá? É a questão das atividades físicas, lazer, enfim. Olha só, estão concentradas, em geral, as diversificadas mais afeitas no período de lazer estão concentradas nas populações mais abastadas. Como assim? A gente tem aqui, ó, as atividades físicas, tá? De deslocamento. Ai, gente. Sai sono. Vambora. Força. Enfim, os trajetos a pé, bicicleta, tá. São mais frequentes na classe social menos favorecidas. Então, atividade física, né, de ir a pé, andar de bicicleta, para estudar, para trabalhar, são os mais frequentes em classe social menos favorecida, ou seja, essas pessoas não têm condições, por exemplo, de pegar um transporte público, né? Elas têm que ir a pé, então estão classificadas aqui na questão das classes sociais mais abastadas, ou seja, as pessoas de baixa renda, mais pobres, mais vulneráveis. E aqui, ó, há uma relação inversa e perversa entre as variáveis socioeconômicas que as maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros e pessoas com autoavaliação de saúde ruim, muito ruim. Então, essas pessoas que precisavam fazer atividades físicas, né, e principalmente que têm problemas de saúde, não estão fazendo, ó, né? Com renda familiar até 4 salários mínimos por pessoas que desconhecem programas públicos. Até 4. Ou seja, pessoas de baixa renda que ainda desconhecem esses programas. E isso é muito ruim, né? Por quê? Porque você tem um público que precisa de atividade física, tá? A questão de baixa renda, isso já é um fator preocupante. Por quê? Porque essa pessoa tem baixa renda, ela não tem condições de, por exemplo, pagar uma academia. Ah, tá, mas tem pracinha pública, ok. Tá, mas pensa numa pessoa que mora, por exemplo, em um sítio, né? Um campo, por exemplo, que não tem condições de acessar uma praça pública, por exemplo. Como é que ela vai acessar essas atividades? Essas pessoas doentes, como é que elas vão acessar essas atividades? Um acamado, por exemplo, né? De baixa renda, para piorar a situação. Então, aqui no caso, né, claro, quem tem condições vai lá, paga uma academia, nananã, né, faz uma dieta, pode comprar, enfim. A questão financeira, ela entra muito sim, tá, em relação a esse fator. A pergunta é exatamente essa, ó. O fator central que vai impactar aí em relação às práticas corporais de atividades físicas no tempo de lazer no Brasil principalmente ainda continua sendo de acordo com o texto. E se você for olhar a classe social, né, perdão, a classe, em relação a tudo, o fator econômico, a questão da desigualdade entre as classes sociais, não é somente econômico, mas desigualdade, ou seja, a questão aqui de tudo que vai abranger ainda é a questão da desigualdade, né? Enfim, por esse motivo que a letra E, isso é um fator preocupante em relação à questão aí de menos pessoas fazendo atividades físicas, e esse público que não está realizando essas atividades físicas são justamente os que mais precisam, tá? A questão aqui da doença, né? Com a questão de saúde, são justamente o público mais vulnerável que precisa. Ah, beleza, implementou a questão das academias, nas pracinhas, né? Beleza, isso é ótimo, ótimo. Por quê? Porque quem não tem condições de pagar academia e quem tem condições a ir a esses locais, tá? Claro, ajuda bastante, mas, né, se você for analisar, infelizmente ainda existem pessoas que não têm acesso a essas atividades físicas e não têm acesso a como fazer essas atividades físicas. E isso também está na questão, principalmente, de desigualdade. Ah, beleza, não é diferença, tá? Inexistência de políticas públicas,
Tá, mas pode existir políticas públicas, mas será que essas políticas públicas estão de fato sendo eficazes? Estão ajudando? Por que que ainda tem pessoas que ainda, principalmente aqui, senão não existiria esse texto, né? Se a gente for analisar. Por que que ainda tem pessoas que precisam dessas atividades, né? Não é questão de faixa etária, nem da questão de raça somente, tá? É principalmente a questão dessas desigualdades de classes sociais, né? Sem sombra de dúvidas, letra E. E o pior ainda, né? Se você for analisar, são justamente as pessoas que mais precisam, né? Principalmente a questão de condições de saúde, né? As pessoas que mais precisam, que têm condições de saúde ruins, que é justamente o público que se recomenda as atividades físicas, a gente percebe claramente nos textos que elas não estão tendo acesso a essas atividades. Então, acaba que meio sendo contraditório, né? Ah, você vai implementar isso? Tá, beleza, mas para quem tem condições, quem tá com a saúde boa, né? Tudo bem, mas e quem realmente precisa e que não tem condições de ter esse acesso, né? Complicado, né? Enfim, né? E é isso. Ok, vamos para a questão 43. Questão 43, ela descreve pra gente o seguinte, ó. Mestre companheiro, disse eu, que nós íamos despedir, mas disse mal. A morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Um dia, supuseste morta e separada, a consorte dos teus sonhos e das tuas agonias, que te soubera pôr o mundo inteiro no recanto do teu ninho, e todavia nunca ela se esteve mais presente no íntimo de ti, mesmo na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e na face das tuas ações. Esses 14 versos inimitáveis em que enlevo dos teus discípulos resume o valor de toda uma literatura. Era uma aliança de ouro do teu segundo noivado, um anel de outras núpcias, para a vida nova do teu renascimento e da tua glorificação, com a sócia sem nódoa dos teus anos da mocidade e madureza, da florescência e frutificação de tua alma. Para os eleitos do mundo, as ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas de outra. Quando eles atravessam essa passagem do invisível que os conduz à região da verdade sem mescla, então é que entramos a sentir o começo do teu reino, o reino dos mortos sobre os vivos. O adeus da academia. Ah, Machado de Assis. Nossa, interessante, né? Ok, né? A pergunta é a seguinte, ó. Esse é um trecho do discurso de Rui Barbosa na Academia Brasileira de Letras em homenagem a Machado de Assis, certo? Por ocasião, né, de sua morte. Uma das características desse discurso de homenagem é a presença do quê? A. Metáforas relacionadas à trajetória pessoal e criadora do homenageado. B. Recursos fonológicos empregados para a valorização do ritmo do texto. C. Frases curtas e diretas no relato da vida e da morte do homenageado. D. Contraposição de ideias presentes na obra do homenageado. Ou E. Seleção vocabular representativa do sentimento de nostalgia. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? 43. Claramente há, né? Eu acho muito interessante, Machado de Assis, a gente tem as Memórias Póstumas, né? Enfim, ele tem vários textos relacionados a isso, e a gente pode perceber, aqui no texto, exatamente toda essa questão, tá? Não são as outras, tá? Não é recurso fonológico, frases curtas, nada disso. A gente tem metáforas. O que é isso? Metáforas, olha que interessante, são comparações, tá? Se a gente for analisar esse texto todo, né? Eu acho interessante, esse daqui é o Adeus Academia de Machado de Assis, mas o próprio Machado de Assis, ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim, que é interessante vocês lerem esse texto, que é o autor, né, o próprio defunto narrando, enfim, o Enem, ele gosta de cobrar muitas coisas disso, e aqui eu achei interessante, por quê? Porque ele quer saber o discurso aqui do amigo dele, né, do Rui Barbosa, né, na Academia Brasileira de Letras, que fez em homenagem ao Machado de Assis, né, na ocasião da morte dele, né, a característica desse discurso é a presença
de metáfora. Olha que interessante. Mestre e companheiro. Então a gente tem metáforas da vida dele, ó. Disse que nos íamos despedir, disse mal. A morte não extingue. Então ele tá fazendo uma metáfora da morte, ó. Que ela não extingue, ela transforma, que ela não aniquila, que ela renova, não divorcia, que se aproxima, né? Ele tá descrevendo uma metáfora. A pessoa que morre, às vezes, né? Quando ela estava viva, muitas vezes ela não poderia estar presente. Aí aqui no caso, né, não distancia, aproxima. Aqui no caso ele tem a memória mais viva dele, né, não só pelo fato que ele morreu tudo, mas ele vai ter a memória mais viva dele ao ponto de que se ele estivesse, talvez ele, né, estivesse vivo ainda, né, aqui no caso a aproximação seria isso, né, não é um distanciamento. Então, olha que interessante, tem várias metáforas, né, teus sonhos, suas lutas, que sob um recanto do teu ninho, o seu ninho, olha que interessante, né? Nunca te esteve mais presente, né? A expressão do teu canto, da tua face, né? O texto inteiro, né? Segundo o ouro do teu noivado, um anel de aliança, né? Sócia dos teus anos, mocidade da madureza, florescência e frutificação da tua alma, né? Se você for analisar racional, a alma frutifica, né? Não é algo que você, posso pegar a alma aqui e vou ver a semente dela. Não é algo palpável, né? Que você pode pegar, mas é algo que é uma metáfora, né? Frutifica no sentido de trazer frutos, né? Perpetuar algo, né? Aqui no caso, que você não é pegável, palpável, mas que é uma metáfora de algo que, né? Tem várias comparações, né? Você pode analisar várias comparações, né? Começo, reinos, enfim. Interessante esse texto, né? Ele tá todo metaforizado, né? Por comparações, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, é uma homenagem através de metáforas. Interessante, né? Muito bacana. Não só o Enem, tá? Muitos candidatos também já citaram Machado de Assis nas redações. Se vocês forem pegar aqui as redações anteriores, você pode ver que tem muitas metáforas. Já até fui no ritmo da questão aqui. Mas esse texto, Machado de Assis é bem interessante. Ele tem várias obras muito legais na literatura brasileira. Então, assim, muito interessante, tá? Isso me lembrou muito Memórias Póstumas, né? O que ele escreveu. E, assim, tem até citações das obras dele, nas redações do Enem. Então, depois vocês deem uma olhadinha também. Muito legal, muito bacana aí essa questão. Tá bom? Ok, vamos lá, vamos para 44, penúltima questão aí das questões de linguagens pra gente. Gente, tá embaçado, nossa. Gostaria de aumentar para poder, enfim, tá embaçado. Ficou embaçada a imagem, mas tomara que dê certo aqui. Ok, temos lá um cartaz, uma imagem, né? Que ela descreve o seguinte pra gente, ó. Por que é tão importante amamentar? Então, a gente tem uma imagem, né? De anticorpos aqui, ó. A questão aqui dos animaizinhos, né? E alguns lembletes, né? E uma figura linda, materna, de uma mamãe amamentando a filhinha dela, a bebê, né? O bebê, enfim. E descrevendo, por que é tão importante amamentar? Ó, o bebê recebe anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia, como infecções, principalmente respiratórias. E claro, né, gente, é natural, né? Algo natural, né? Diminui o risco da asma, diabetes e obesidade em crianças. Olha outro ponto importante. É ótimo o exercício para o desenvolvimento da fase do bebê e para o crescimento dos dentes e fortes e bonitos, e desenvolve a fala e uma boa respiração, enfim, né? E é gratuito, né, gente? É algo, né, de extrema importância, né? E é gratuito. Enfim, olha que legal. Aí a pergunta é a seguinte, né? A campanha publicitária do Ministério da Saúde vai visar o quê? Divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação, perdão. B. Apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebês. C. Defender o direito das mulheres de amamentar em público. D. Orientar sobre exercício para uma boa amamentação. Ou informar sobre o aumento do anticorpos nas mães. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Claramente 44A, né? É o conjunto disso tudo. É claro que o Enem Esperto, ele quer algo completo, né? É o conjunto disso tudo, né? Não é somente apresentar as questões respiratórias, os direitos das mulheres de amamentar. Claro, elas têm, né? Não é somente tudo isso.
caso vai ser o conjunto disso tudo, tá? Se você for analisar, olha só, informar sobre o aumento de anticorpos, né, nas questões aqui das mães, não é somente isso, né? É a questão do conjunto todo, se você for analisar, né? Olha só na imagem. A questão, ó, desenvolve a fala e a respiração, né? Diminui o risco de asma, de diabetes, obesidade nas crianças, né? A questão dos anticorpos também, né? Então, é o conjunto disso tudo, né? O benefício, ou seja, para a saúde, vai ser isso tudo, né? Não é somente o direito das mães, né? A questão do aumento de anticorpos, porque traz também os anticorpos, né? Esse exercício de uma boa amamentação, defender o direito das mulheres a amamentar o público, é o conjunto disso tudo, tá? Ele gosta de uma questão mais completa, né? E realmente é isso. Vai ser o conjunto disso tudo, desses benefícios, tá? Que vai aí proporcionar. Tanto é que você pode analisar a imagem, é o conjunto disso tudo, né? A gente tem aqui, no caso, de uma mãe amamentando a criancinha dela, a bebê, e uma série de coisas importantes para a saúde aí dessa criança, né? Então, vai ser o conjunto disso tudo, beleza? Beleza, agora a última, né? Parabéns a todos vocês, guerreiros, que continuaram, tá? Que ficaram até o final. Boa sorte para todos vocês, bons estudos para vocês, desejo de coração e uma excelente prova. E vamos para a última questão. Vamos lá, ó. 45. A gente tem na questão 45, descreve o seguinte, ó. Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender as demandas dessa população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços apresentados no cenário de deficiência e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde da atenção básica, secundária, carência de centros de referências com atendimento por especialistas, e terciário, atendimento hospitalar com abordagem do idoso centrada na doença, ou seja, não há na prática, uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante deste cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, vem a público manifestar suas preocupações com o presente e futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade da saúde do idoso, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. Beleza. A pergunta é a seguinte, ó. O objetivo desse texto é o quê? A. Sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde. B. Alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. C. Divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. D. Informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Ou E. Chamar a atenção à população sobre a qualidade dos serviços de saúde público para idoso. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausar o vídeo. Bom, se vocês tentaram fazer, a letra E é a correta. Por que a letra E? Primeiramente, a gente vai ter uma carta aberta à população brasileira. Beleza, ok. O que diz nessa carta, né? Sobre a questão dos idosos, né? O envelhecimento. Então, a gente tem uma carta que fala sobre o envelhecimento populacional, que é um fenômeno mundial, tá? Que é retratada a saúde no Brasil. E, principalmente, apresenta um cenário de deficiência, de falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Então, ele vem trazer uma crítica, tá? Que é um retrato da saúde pública no Brasil e que, apesar de discutíveis avanços, ainda apresenta deficiência. Senão, não seria uma carta, né? Como assim, né? Em todos os níveis de atenção, a primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde básica, secundária, carência de centros de referência atendimento por especialistas e terciário no atendimento hospitalar, tá? Ou seja, né, que nos hospitais muitas vezes não acontece abordagem com o idoso centrado para a doença, tá? Ou seja, que na prática uma rede de atenção, mas que ela não é efetivada, né? Diante desse cenário, a sociedade brasileira vem a público manifestar sua preocupação, senão não teria feito a carta, né? Com o presente e futuro dos idosos. É preciso garantir a saúde universal, né? Esperamos que tanto nossos atuais e futuros governantes e
Legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associado ao envelhecimento. Então, ele quer saber o objetivo. Tá, ok, depois disso tudo. O objetivo aqui, por que a letra E é correta, né? O objetivo aqui é só sensibilizar o idoso? Não é sensibilizar o idoso. O idoso já sabe que ele precisa de ajuda, é sensibilizar a sociedade por inteira, né? Alertar os governantes sobre os cuidados requeridos não é só alertar os governantes, é alertar os governantes e a população e a sociedade mundial, né? Enfim, a toda a sociedade. Por quê? Não é só você alertar os governantes, beleza, aí tem uma lei. Mas se essa lei não for efetivada na prática também, ela vai ter efeito? Você pode ter ela lá na legislação, mas, né, a questão do legislativo, mas ela está sendo efetivada de fato? Aí é que tá, né? Como várias redações, várias coisas que a gente vê aí, né? Tá sendo de fato feito na prática? Aí é que tá a questão, né? Enfim, divulgar o trabalho não é só divulgar o trabalho, tá? Beleza, tem o trabalho de atenção aos idosos, mas ele está sendo efetivado? E nem informar o setor público do retrocesso. É mais do que isso. É chamar, de fato, né, a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. Aqui, qualidade, você poderia ter ficado em dúvida, não vou marcar. Mas aqui, qualidade não significa qualidade boa. Né? Uma vez que você critica, que você denuncia um sistema que tem uma qualidade ruim, né? Você está criticando uma qualidade, né? Que qualidade péssima isso daqui, né? Enfim, é uma crítica e é chamar a atenção à população. Não é só os governantes, não é só os cuidadores, né? Os profissionais da saúde, é a população, é todo mundo, tá? Lei e prática. Sociedade prática é ação, né? Não adianta nada ter a lei também se a sociedade não conscientiza, a população não conscientiza, né? Ou seja, é o conjunto, tá? Chamar a atenção da população sobre a qualidade, ou seja, os péssimos serviços também, né? Que tipo de qualidade? Essa qualidade é boa ou não? Né, de saúde pública para o idoso. Então, tá vendo que é a alternativa mais completa? Aqui tá dizendo, descrevendo mais completo aqui essa situação que os idosos estão se submetendo, entenderam? Por esse motivo, letra E. Gente, parabéns a todos vocês que ficaram até o final, tá? Vou até fazer um coraçãozinho aqui. Parabéns a todos vocês, guerreiros, né? Que ficaram aqui até o final. Boa sorte para vocês, bons estudos para vocês, boa prova para vocês, tá? A gente fica muito feliz com o feedback de vocês em relação aqui aos estudos. A gente sabe que vocês estão acompanhando, então eu desejo do fundo do meu coração uma excelente prova para vocês. A gente vai tentar trazer coisas de revisão também para vocês, tá? Tem redações, né? Tem vídeo de redações. Vou tentar fechar aí os de humanas. E eu fico muito feliz de poder estar fechando com vocês. Eu tô até emocionada, né? De estar fechando aí com vocês as últimas questões de linguagens do Enem. Então, assim, ó, parabéns a todos vocês, guerreiros que ficaram até o final. Desejo do fundo do meu coração que vocês façam uma excelente prova. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, tá? Vocês sabem da luta de vocês. Vocês sabem como que foi sacrificado vocês chegarem até aqui. Então, não se cobrem, tá? Não se cobrem tanto, porque agora não é momento de se cobrar. Pelo contrário, descansem a mente de vocês. Vocês já deram o melhor de vocês, tá? Agora é ficarem calmos, revisar, mas sem esforço, tá? Sem ficar pegando muita questão para fazer. Vão treinando, né? Pega aí aquelas questões, aquelas dúvidas ainda, né? Só revisem, porque agora é para vocês descansarem a mente de vocês, tá? E parabéns a todos vocês que ficaram até o final. Desejo uma boa prova, vão tranquilo. Vocês já sabem, já têm a bagagem para isso. Não se cobrem tanto. Saibam que vocês já têm a bagagem, né? O fundamental aí, as dicas, né? Os macetezinhos aí, né? Como diz, as maldades das pegadinhas, né? Olha o tanto de questões que tem aqui no canal, né? Enfim. É que vocês já se prepararam. Então, ó, desejo do fundo do meu coração, tá? A gente deseja uma boa prova para vocês, que dê tudo certo, vai dar tudo certo. Confiem na capacidade de vocês, no potencial de vocês, tá bom? E é isso, gente. Parabéns a todos que ficaram até o final aí nessa revisão. Desculpa qualquer coisa também, porque a gente é humano, a gente falha, né? Enfim, mas a gente fica feliz com o feedback de vocês, o retorno de vocês. A gente vê as mensagens, né? A gente fica muito feliz com as mensagens de gratidão que vocês mandam,
tá? E eu desejo do fundo do meu coração uma excelente prova de linguagens aí para vocês, uma excelente prova, tá? Principalmente nas questões de linguagens aí, que vocês consigam aí arrebentar no sentido assim de vão lá, fechem tudo, tá? Tiram uma excelente nota. E é isso, confio em vocês e só vão, segue o fluxo e só vão, tá bom? Desejo do fundo do meu coração uma excelente prova a todos, tá bom? Um abraço.